Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nessa criação, a qual pertencem na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deveriam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros em número infinito formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, intitulado O Inferno. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não. A menos que não se revezem, como se pode inferir destas palavras, enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e um instrumento do castigo, e coisa singular que a justiça humana por imperfeita não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza em contingências alheias e porventura superior à sua vontade é tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas nem favor eternamente, enquanto que o acusador, o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por Ele mesmo concedida? Então, por que a concedeu? Mas nesse caso é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação. Mas não, a condenação é irrevogável e eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno. E isso com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas.
Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a, tanto na vida quanto na morte, exclama: não é, não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. O castigo segue por toda a parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz, nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhe o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em ser e sê-lo-ão para sempre. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmensurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuraram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Os mesmos que por longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jato os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam a nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever a distância aos acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão porque não podem derrogá-las, e por conseguinte predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as obras divinas. Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram,
baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e material subtrai-os a nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam os ouvidos. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes, debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conforme com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer, e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude difere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamífero. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais e mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos agindo à vontade. Pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam outros sim que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. Mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência da sua similitude com o homem depois da morte? Proposição que, ao demais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. E nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido na convivência destes os traços da sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes sirva não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão.
E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior, impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal. Não trata-se de um perdão condicional subordinado a uma regeneração sincera e completa. Mas ao invés de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. E com semelhante doutrina ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Vejamos então o que o Espiritismo nos explica sobre os demônios. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar. De sorte que a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocado na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação com a dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se,
mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como os demais pela rota comum. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Desse modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo mais rude trabalho. Não é de admirar que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra, ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza.